Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Para a nossa segunda aulinha de hoje, quero que vocês peguem a apostila de Geografia. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre os povos que contribuíram para a formação aqui do território brasileiro, além daquelas culturas que nós vimos até o momento, que foram as principais, que a formação do povo brasileiro se deu basicamente por indígenas, africanos e portugueses. Com o passar do tempo, mais culturas de outros países também foram vindo aqui para o nosso território, trazendo com vários povos de vários países contribuíram para essa diversidade que nós temos hoje aqui no nosso país. Então, diferentes povos migraram aqui para o Brasil no decorrer dos últimos séculos. E essas pessoas, elas são chamadas de emigrantes, de imigrantes, pessoas que saem do seu país de origem para morar em outro. Esse movimento de sair de um lugar para viver em outro, é chamado de migração. Como nós já trabalhamos, nós sabemos que as pessoas migram em busca de melhores condições de vida, oportunidades de trabalho, de estudo, para ficar perto da família. Então, um processo migratório é um processo de movimento, de saída de um lugar para viver em outro. Quando as pessoas elas estão migrando de um país para outro, ao sair do seu país, ela é chamada de emigrante. Assim que ela entra em um novo país e passa a residir naquele país, ela é chamada de imigrante. E vocês e seus familiares são migrantes? Vocês se mudaram de um lugar para outro, de uma cidade para outra? Lembra que esse processo é chamado de migração interna? Que são migração dentro do mesmo território, da mesma unidade federativa ou do mesmo país? Vocês já migraram? Observe as imagens, leia as legendas e identifique no texto exemplos de imigrantes que se estabeleceram no país a partir de 1800. Então, como vocês podem observar aqui, essa é uma imagem dos imigrantes alemães que se instalaram principalmente aqui na região sul, mais especificamente em Santa Catarina. Existe bastante alemães vivendo ali em Santa Catarina. Eles têm festas que eles trouxeram das tradições alemãs ali para Santa Catarina, festas bem famosas. E os holandeses, eles chegaram ao Brasil a partir da década de 1940, trazendo máquinas agrícolas, cabeças de gado e tecnologia para o cultivo da terra. A maior parte deles se instalou também aqui na região sul. Aqui em Prudentópolis tem holandeses, poloneses, ucranianos. Então, eles contribuíram muito, pois eles trouxeram aqui o que eles tinham lá de bom para trabalhar aqui nas nossas terras. As máquinas agrícolas, as cabeças de gado, trouxeram também a tecnologia, que a deles era mais avançada, para investir aqui no nosso país. Vejam agora essas outras imagens de imigrantes. Aqui são imigrantes japoneses. A chegada deles começou do navio Kasatomaru, em 1908. A maioria dos japoneses instalou-se no estado de São Paulo e no norte do Paraná. Então, aqui entre a região sul e a região sudeste. Muitos italianos, que é essa outra imagem aqui, migraram principalmente para os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, para trabalhar nas lavouras de café e mais tarde nas indústrias. Mais recentemente, o Brasil vem recebendo imigrantes vindos de países vizinhos, o que ampliou muito a diversidade étnica da população brasileira. Portanto, no decorrer de aproximadamente 500 anos, muitas etnias encontraram-se em terras brasileiras, originando a população e a cultura do país. Então, os diferentes modos de vida, os hábitos culturais e o trabalho realizado pelas pessoas transformaram as paisagens urbanas e rurais aqui do Brasil. E como que isso ocorreu? Pois cada país tem a sua cultura,
tem a sua arquitetura, a sua culinária, a forma de falar, de se expressar, tem também as suas festas populares, e cada um foi trazendo um pouco disso aqui para o nosso Brasil, contribuindo assim para a nossa identidade, que hoje ela é muito diversificada. Temos uma grande diversidade aqui no nosso país devido à vinda dessas pessoas, desses imigrantes de outros países, pois cada um trouxe com si um pouquinho da sua cultura. Então, eles influenciaram nas paisagens urbanas e rurais, principalmente na arquitetura e nas atividades econômicas, pois isso altera bastante a paisagem. Então, agora nós vamos associar corretamente as duas colunas. Vamos escrever A para migração, B para emigrante e C para imigrante. A pessoa que sai de seu país de origem para morar em outro, ela é chamada de emigrante, com E, pois o processo de saída de um país para morar em outro é chamado de emigração. Pessoa que reside em um país que não é o seu de origem é chamada de imigrante. É uma letra B, não uma letra E. É chamada de imigrante, porque depois que ela saiu do seu país de origem e passa a residir em outro, nesse país, ela é chamada de imigrante. E o movimento de pessoas de um lugar para outro é chamado de migração. Acompanhe o trecho de uma música do compositor Gabriel Pensador. Depois vamos resolver as questões relacionadas a ela. Racismo é burrice. Não seja um ignorante. Não se porte com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é preto e você é branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás. Olhe a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos vivemos da mesma mistura. Então, a letra dessa música, ela nos fala que o racismo, ele é burrice, porque nós somos todos iguais, seja preto, seja branco, seja índio, todos somos descendentes, temos uma única origem. Qual é o título dessa música? Racismo é burrice. Esse é o título. E a letra B? Que mensagem essa música está tentando nos passar? Então, essa música, essa letra do Gabriel o Pensador, ela faz uma crítica ao racismo e ao preconceito. E aqui no nosso país, ainda mais aqui no nosso país, que nós somos resultados de um processo de miscigenação, de uma mistura de raças, uma mistura de diferentes povos. Então, o racismo, o preconceito, ele é uma burrice, ele não é aceito, ele não deve nem ser pensado. Porque pensem só, nós todos somos descendentes de pessoas de vários países. Então, o preconceito, o racismo é algo que não deve estar presente entre nós. Agora, vocês deverão fazer esse exercício aqui na página 21. Então, de acordo com o que nós estudamos até o momento, o que eu já sabia sobre a formação populacional do Brasil? O que vocês já sabiam sobre a formação do povo brasileiro? Vocês já sabiam que eles eram resultado de uma mistura de raça, que aqui no Brasil vivem pessoas de países diferentes, que fizeram um processo de imigração há anos atrás e que até hoje em dia ainda existe muito esse processo de imigração? Vocês já sabiam? Vocês que têm descendência de outros países, como aqui em Prudentópolis, a grande maioria
é de descendência ucraniana, polonesa. Então, vocês já sabiam um pouquinho sobre a formação da população do Brasil? Que ela era formada por diferentes culturas? E o que nós aprendemos? Que além desses povos que vocês conhecem, porque fazem parte aqui do dia a dia de vocês, tem os avós, os bisavós, nós aprendemos que a formação do povo brasileiro se deu por indígenas, africanos e portugueses, mas que com o passar do tempo vieram diversas outras pessoas de outros países, trazendo com si outras culturas. O que mais vocês gostariam de saber sobre o Brasil? Façam aqui sobre esse tema, sobre a nossa formação aqui cultural. Façam uma perguntinha aqui, escrevam o que vocês gostariam de saber, que nós iremos pesquisar e descobrir juntos. E onde que vocês podem encontrar mais informações sobre o assunto? Em livros, na internet, perguntando para os avós, para os bisavós, porque eles viveram aqui há muito tempo, então eles conhecem bastante sobre a história. Pessoas com mais experiência que possam nos contar mais um pouquinho sobre a história do nosso país. Mas aqui é pessoal. Cada um vai escrever o que já sabia, o que aprendeu, o que gostaria de saber e onde que nós podemos pesquisar para descobrir mais, tá bem? Então essa foi nossa segunda aula de hoje e façam com bastante capricho e dedicação. Um grande beijo e até a próxima aula.